Olá pessoal, boa tarde. Queria mais uma vez agradecer a vocês que estão nos acompanhando no Insta. Esse mesmo vídeo depois vai ser colocado no nosso canal do YouTube. Nós estamos aí nas nossas casas, fechados e desejosos de estar na igreja para participar da Santa Missa. Muitas paróquias já tiveram a oportunidade de fazer a transmissão da Santa Missa ou mesmo acompanhar os fiéis, acompanhar as missas pela TV. E também uma outra necessidade nossa, sobretudo no tempo da Quaresma, é da confissão. Todos nós, todos os católicos, são convocados a se confessar no mínimo uma vez ao ano por ocasião da Páscoa, que seria no tempo da Quaresma, em preparação para a ressurreição do Senhor. Ocorre que, diante da realidade atual do novo vírus, o Covid-19, nós estamos, alguns, ou maioria, quase todos, estão praticamente impossibilitados de ir até um sacerdote para a confissão individual, sendo que essa é a forma como todo mundo deve fazer, confissão individual com o padre. Então, essa é a forma. Só que a impossibilidade nos dá uma outra alternativa momentânea, que a Igreja nos ensina. Essa forma, essa alternativa, ela foi desenvolvida um pouco pelo Catecismo da Igreja Católica, catecismo promulgado pelo João Paulo II, redigido com a colaboração do cardeal Ratzinger, que depois se tornou o Papa Bento XVI. O Papa Francisco também tratou essa mesma temática com o título Como receber perdão sem o sacerdote, nessas ocasiões, né? Como receber o perdão sem o sacerdote. Lembrando que isso que diz o Catecismo e o Papa, que o padre vai agora apresentar, é uma forma momentânea enquanto você não encontra o sacerdote. Então, vamos trabalhar um pouco o assunto. Como receber o perdão sem o sacerdote nesse período de dificuldade de encontrar o padre, porque estamos em casa ou alguns até doentes estão confinados num leito de hospital ou um tratamento intensivo. Bom, primeiro ponto é considerar aquilo que o padre falou lá no começo. A forma de se confessar é sempre o fiel diante do sacerdote católico e individualmente se confessa. Mas alguém pode falar, mas tem aquela forma comunitária. Sim, mas mesmo a forma comunitária, ela, quando autorizada pelo bispo, ou feita em perigo de morte imediato das pessoas, feita a absolvição geral, como o pessoal fala, confissão comunitária, mas seria a absolvição geral dos pecados, feito comunitariamente. Quando é feita, aqueles fiéis estão obrigados a, no momento oportuno, se confessar individualmente com o sacerdote. Se assim conseguirem, se não vier a falecer, enfim. E quando o bispo autoriza também, a mesma coisa. Se o bispo autorizando a absolvição dos pecados de forma geral, o fiel está obrigado, num outro momento, a ir, assim que possível, assim que encontrar o sacerdote, ou ir ao encontro dele para uma confissão individual. Dito isto, a gente pode agora trabalhar essa forma, a forma atual que nós estamos assim, estamos diante da quarentena, né? Fechados em nossas casas. Então, aí, como devemos fazer? Quais são os critérios? O Papa, nessa semana, disse, os critérios são, primeiro, reconhecer sinceramente os nossos pecados, fazer uma contrição. O que é a contrição? Estar arrependido desses pecados e se comprometer a futuramente não fazê-los.
Então, isso é uma contrição. Então, os 2 pontos. Primeiro, reconhecer os nossos pecados diante de Deus, parar diante de Deus, fazer reconhecimento dos nossos pecados, diante do exame de consciência que eu vou trabalhar daqui a pouquinho, e depois você se compromete diante de Deus que não vai fazer os mesmos pecados. Padre, mas eu caí de novo. Mas a minha primeira intenção era que eu futuramente não cometesse. Então, o que vale é o hoje, né? O que vale é o hoje. Então, e aí são essas 2 formas. A terceira forma assim, completando essa forma de perdão momentaneamente sem o sacerdote, o terceiro critério, melhor dizendo, seria, então, se comprometer no momento breve em que puder ir até o sacerdote, se confessar imediatamente. Então, 3 formas, os 3 critérios que nós podemos fazer. Reconhecimento dos pecados, primeiro, com exame de consciência, que nós vamos trabalhar daqui a pouco, para poder fazer uma boa forma de reconhecimento dos pecados. Contrição, que envolve arrependimento sem propósito de querer cair nos mesmos pecados futuramente. Bom, é esse. O terceiro, a gente trabalha a questão de, como o padre já falou, deu um branco agora, mas vamos lembrar agora de novo, quando você se compromete a futuramente, assim que puder, imediatamente se confessar diante do sacerdote individualmente. Daí, o catecismo trabalha esse tema em 2 parágrafos, né? 2 parágrafos. Se você quiser depois no seu catecismo da Igreja Católica, para quem não conhece, é esse aqui, esse catecismo. Então, você pode depois retomar seu catecismo, esse livro da doutrina oficial da Igreja Católica no mundo, nos 2 parágrafos, o 1451 e 1452. O padre resumiu esses dois parágrafos para você, tá? Então, depois você pode aprofundar isso melhor. O padre também depois pode trabalhar o assunto se houver necessidade, né? Se ficou alguma dúvida, a gente pode depois responder mais algumas perguntas. Aí você pode colocar embaixo uma pergunta, a gente pesquisa ou responde assim que puder e daí traz a melhor resposta para você. Mas é importante você ler depois esses 2 parágrafos. Depois, então eu falei que ia trabalhar com vocês para fazer uma boa confissão, diante dos 3 critérios de como receber o perdão momentaneamente, sem o sacerdote. O primeiro ponto, né, que é reconhecer os pecados diante do exame de consciência. Então, esse primeiro ponto, a gente, às vezes, não faz bem, assim, a gente deixa a confissão, a gente faz de cabeça, aí que lembrei agora, então agora eu vou me confessar, esses são os meus pecados. O exame de consciência é diferente, a gente deve parar antes da confissão, uma meia hora, uns minutos antes, 20 minutos, 15, parar e pedir o Espírito Santo para que nos ajude a iluminar a consciência. E aí olha os 10 mandamentos, passa eles não apressadamente, e os pecados capitais. Padre, esse exame de consciência, ele também, como é que eu faço assim, se os mandamentos já sei de cabeça? Não, você pode pegar, lá na internet tem vários links que você pode pesquisar. Exame de consciência da Igreja Católica para adultos ou para jovens. Aí tem vários sites católicos, escolha o que você se identifica melhor. Tem o site Aletheia, tem o AC Digital, tem site da Canção Nova, tem site do Opus Dei, tem, enfim, vários que você pode escolher. Só para você ter uma ideia aqui desse exame de consciência, eu depois posso trabalhar ele um pouco melhor com vocês, mas não queria me prolongar agora tanto. O que ele oferece? Ele oferece os mandamentos e um pouco ele oferece as perguntas diante dos mandamentos, para que a gente fique atualizado. Vamos pegar um mandamento aqui, e depois você pode ir nesses sites aí, a gente pode até colocar embaixo para você poder conhecer o exame de consciência e trabalhar isso melhor.
Mas vamos trabalhar o primeiro mandamento só para impulsionar a gente a fazer essa boa forma de pedido de perdão ao Senhor. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Aí vem as perguntas que você vai encontrar nesses materiais de exame de consciência que estão na internet. Deixei de fazer as minhas orações? Descuidei do conhecimento da minha fé? Essa é uma pergunta que vale para esse vídeo aqui. Esse é um conhecimento da fé. Você procura estudar a sua fé, ler sobre ela. Duvidei ou neguei deliberadamente algum ensinamento da igreja? Li, assisti ou escutei materiais que colocam em risco a minha fé? Então são essas perguntas. Depois tem uma outra. Pratiquei alguma superstição? Consulta espíritas, cartomantes, horóscopo, ocultismo, magia? Outra coisa que a gente tem que tomar sempre esse cuidado, né? A nossa fé é católica, não é mistura de religião. A gente tem uma identidade, a gente não é preconceituoso contra as religiões, não discrimina ninguém, mas a gente tem uma identidade. Católico é católico e outra religião é outra religião. E há religiões que não são religiões mesmo, né? São seitas, né? Propagam talvez, ou com certeza, coisas que são do inimigo, de forma escondida, mas propagam. Então a gente tem que conhecer, perguntar para a igreja, perguntar para quem tem conhecimento, ou para o padre, ou pesquisar, e vai descobrir que muitas que são ditas como religiões, às vezes não são religiões, estão escondidas como forma de religião, mas por detrás tem uma ação do inimigo, infelizmente. E é bom você estar atento a isso. Também isso demonstra, se você não tem clareza disso, que precisa conhecer melhor a sua fé para não ficar achando que tudo é igual, né? Mas, enfim, esse é um dos mandamentos. Você pode depois pegar os outros, vamos colocar os links aí abaixo, para você poder melhor aprofundar e fazer esse exame de consciência. Retomando os 3 critérios. Então, reconhecimento dos pecados diante do exame de consciência, que eu peço perdão a Deus, me proponho a futuramente não recorrer nesses pecados. Depois, por último, me comprometo a, no tempo imediato, aí me confessar diante do sacerdote individualmente. Completa o catecismo, depois vocês leem os parágrafos, que fazendo isso, fazendo os 3 pontos, o Senhor perdoa os nossos pecados veniais e graves, leves e graves. Então, a gente tem essa oportunidade que a igreja nos dá, então procuremos fazer isso bem. Esses 3 pontos você pode fazer de maneira recolhida, no seu quarto, estando um pouco sozinho, e tenha certeza que Deus está te perdoando. Se comprometa futuramente a procurar o sacerdote individualmente. Essa é a nossa catequese. E depois o padre vai fazer outras, essa mais curta para poder um pouco motivar a gente. Se a gente vai fazendo um pouco longa, acaba o pessoal um pouco não se motivando. Mas nas próximas eu quero aprofundar mais ainda outros temas. Você pode sugerir aí também, se a gente achar conveniente, a gente vai fazer. Eu prometi terminar com uma oração pedindo a paz interior, né? Nós precisamos de paz interior. Um tempo de agitação externa que tá deixando todo mundo agitado, inclusive nós, né? Nenhum de nós tá blindado de sentir agitado, até porque é próprio desse tempo. A gente passa por uma situação nunca vista, né? Então a gente precisa pedir ao Senhor paz interior. É para todos nós, aqui não é para um ou para outro. A gente precisa reconhecer que a gente está inquieto, mas é aquela inquietação que está tirando a paz de nós, né? Então te convido, nesse momento, se você estiver nos acompanhando, você possa colocar a mão sobre o seu coração, ou quiser inclinar um pouco a sua cabeça para acompanhar essa oração. Essa oração é a oração de Teresa d'Ávila, santa da Igreja, uma santa do Carmelo, que é doutora da Igreja. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa,
Deus não muda. A paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. Mais uma vez a oração. Nada te perturbe, nada te espante. Tudo passa. Deus não muda. A paciência tudo alcança. A quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. Essa oração você pode fazer durante o dia, ou quantas vezes você achar melhor, para ir dando paz interior diante das agitações. Mas a oração que você pode fazer é uma oração que você se identificar. De repente você se identifica com a oração do anjo da guarda. Então faça ela várias vezes, né? Invoque alguma jaculatória, né? Que você tem, que te ajuda a acalmar, né? Alguns gostam daquela jaculatória do Sagrado Coração. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Tantas jaculatórias que você pode invocar, e pode ser essa oração também, e faça lentamente, assim, faça digerindo essa oração, né? For rezar o Pai Nosso também, se for uma oração que nos ajuda muito, faça também digerindo essa oração, mais pausada, né? Não é só um exercício de relaxamento, que ajuda muito, é uma técnica ótima, mas a oração meditada, essa que vai entrando no nosso coração, que a gente vai repetindo ela devagar, que vai acalmando, a gente vai fazendo várias vezes, até que vai acalmando, como exercício mesmo espiritual, que vai nos ajudando. Então, depois eu vou contar outras histórias que possam ajudar a gente a vencer a ansiedade, essa ansiedade que eu digo não de forma psicológica, mas de uma forma espiritual, como a espiritualidade pode nos ajudar a acalmar um pouco o nosso coração, através da oração, de maneira muito simples. Não quero dar aula de espiritualidade porque não tenho toda a formação para isso, mas é apenas entrar no mistério da oração e te ajudar a se acalmar um pouco mais através da oração católica. Então, que nós possamos juntos aí viver esse tempo, o tempo da Quaresma, que é tempo de quarentena também para nós, mas que o Senhor nos ajude a achar os meios espirituais. Sempre o Senhor ajuda a nos achar os meios espirituais para vencer cada tempo difícil. E é isso que eu quero nos outros momentos, além de oferecer uma catequese, no final propor alguma oração, algum testemunho de algum santo que enfrentou uma tribulação através da oração, através da mística, né? Através da oração simples, a oração repetida, com calma, digerindo. A gente vai encontrar muitos exemplos na história da igreja e eu queria depois trabalhar isso com vocês. Então, que Deus abençoe e tenhamos esperança e sintamos que o Senhor está conosco a cada dia e a cada momento. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus te abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Espero vocês mais tarde, às 9 horas da noite, para o nosso terço com música, hein? Lembrando, hein? Vai ter um cantor aí, junto com a esposa, que vai estar nos animando aí e nos ajudando a rezar o terço. E mais uma vez motiva a nós, aqueles que ainda não se inscreveram no YouTube, se inscrevam lá para que a gente chegue ao número de 1000 inscritos e poder depois futuramente fazer a transmissão ao vivo pelo canal do YouTube. Agradeço a sua ajuda, propagação do canal e também que Deus abençoe a sua família aí. Uma boa tarde.